Olá a todos e todas, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou natural de Minas Gerais e atualmente moro no Rio de Janeiro, onde também atuo na área hospitalar. Eu fui para o Rio estudar e acabei ficando quando eu conheci exatamente o trabalho de suporte espiritual a enfermos. A gente vai, no decorrer desse módulo, contar um pouco dessa história, de como eu fui parar nesse lugar também. Hoje eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer, na unidade de cuidados paliativos, e também trabalho numa clínica geriátrica no bairro da Barra da Tijuca. Desenvolvi minha vida acadêmica também voltada desse meio. Sou graduado em Filosofia e Teologia e tenho mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, estudando a temática da espiritualidade na saúde. Atualmente sou aluno do programa de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em Filosofia, também estudando essa temática da espiritualidade. Nós vamos conversar no decorrer desse módulo sobre o tema Cuidados como apoio no tratamento, e vamos permear um pouco essa dimensão da vida, da saúde, da integralidade e da espiritualidade. Responsabilidade social do hospital. Nós inicialmente vamos pensar um pouco na história do hospital, atrelado à história da saúde e do tratamento em saúde, para entender como chegamos até os dias de hoje e entender como essa relação entre hospital e religião não é uma relação nova, mas é uma relação que sempre se estabeleceu ao longo do tempo e ao longo da história. Quando olhamos na antiguidade, dificilmente encontraremos a denominação de um local específico para tratar apenas enfermos. De uma forma geral, digamos que os locais voltados para atender enfermos não atendiam só enfermos, mas todos aqueles necessitados de cuidado, como órfãos, viúvas, viajantes. A associação ao longo da história da doença com a vontade ou castigo divino ou dos céus sempre esteve muito presente. A palavra hospitalis significa ser hospitaleiro, ser acolhedor. Hoje, aquilo que nós denominamos de hospital tem a mesma concepção da palavra nosocomium ou nosocomia, que significa lugar dos doentes ou asilo dos enfermos. No grego, existem duas palavras para doenças, que é noson e malakian. Exatamente da palavra noson que deriva o nosocomium. Quem trabalha em hospitais mais antigos, como as Santas Casas de Misericórdia espalhadas pelo país, poderão ainda encontrar em alguns documentos o hospital sendo denominado de nosocomium, exatamente por conta dessa história pregressa sobre a própria trajetória dos hospitais. Pensando no início de quando surge as unidades hospitalares, ou nos primórdios, nós temos que estudar concomitantemente as práticas médicas para entender um pouco de como os hospitais chegaram nos dias de hoje. Nós temos algumas informações históricas e fomos nas mais antigas possíveis para tentar encontrar os indícios mais antigos na história da humanidade do exercício da prática médica. A biblioteca do Palácio de Nínive, da civilização assírio-babilônico, continha peças em argilas apresentando textos de ou para médicos, documentando essa atividade
por volta do ano 3000 a.C., antes da nossa era. É preciso também ressaltar que, infelizmente, nada sobrou que pudesse nos falar sobre como que a atuação médica se desenvolvia. Mas se existiam textos de e para médicos, quer dizer que a medicina já existia. E esse talvez seja o indício mais antigo que a gente tem de práticas médicas. O Código de Hammurabi, no ano 2250, também antes de Cristo, na era anterior à nossa, regulamentava a remuneração, os castigos pela negligência dos profissionais ou daqueles que exerciam a medicina. Para além disso, nós temos vários escritos em papiros, compêndios médicos, classificação de doenças, descrições de intervenções cirúrgicas e uma abundante farmacopeia que, sem sombra de dúvida, nos levam a datar o exercício da prática médica no período anterior a Cristo. Pensando em hospitais de uma forma geral, numa ordem cronológica, vários autores indicam a existência de hospitais anexos a mosteiros budistas por volta do ano 543 a.C. Claro que quando nós falamos aqui de hospitais, nós não estamos falando de toda a complexidade hospitalar da qual nos referimos nos dias atuais. Falamos de locais específicos para acolher os doentes. E esses locais, nós temos indícios deles por volta do ano 543 a.C., em alguns mosteiros budistas. Nesse mesmo período, surgem as primeiras referências aos enfermeiros, que, diferente dos dias de hoje, não era uma categoria específica, mas era o estudante de medicina, ou seja, aquele indivíduo que, enquanto estudava para se tornar um médico, ele atuava como enfermeiro. Existem algumas características que esse enfermeiro deveria ter e que são descritas na história. Deveria ter asseio, habilidade, inteligência, conhecimento da arte culinária, porque não existia na época toda complexidade, inclusive de categorias e modalidades em saúde como nos dias de hoje. Não se existia a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade conforme nós temos, ou seja, o enfermeiro não era só aquele responsável de cuidar de feridas dos pacientes, mas também aquele responsável por preparar a alimentação do paciente. Moralmente, esses enfermeiros deveriam ser puros, dedicados e cooperadores. Quando falamos da história da saúde, impressionantemente, precisamos falar também de um personagem que faz parte do povo hebreu, dos judeus de Israel, e também faz parte da história do cristianismo. Moisés, primeiro legislador e profeta do povo hebreu. E é importante falar dele porque ele é considerado como um dos primeiros grandes sanitaristas da história. Moisés não tratou apenas de aspectos religiosos, apesar de ser um religioso. Nós vemos vários preceitos relacionados à higiene, aplicados à coletividade, que o destaca como um dos grandes sanitaristas de todos os tempos. Algumas dessas prescrições que nós podemos resgatar são o contato com cadáveres. Claro que, no caso específico da religião de Israel, tinha motivações religiosas, mas para além disso não tira o fato de que ele restringe o contato com cadáveres, e hoje a gente já tem algumas informações sobre os riscos que se tem assim. As mulheres durante a menstruação também, porque para o povo judeu
o sangue era algo considerado impuro. Por isso, não era específico a mulher durante a menstruação pela mulher, mas pelo sangue que lhe corria. As doenças de pele, as doenças contagiosas, os leprosos, Moisés restringe o contato com todas essas pessoas, com essas patologias, inclusive, ou com essas condições. Novamente eu digo, por razões religiosas, mas isso não muda o fato de que essas restrições estão marcadas na história. Asclepiei, ou o templo do culto a Asclépio na Grécia Antiga, e é interessante porque a origem da medicina grega, ela se mescla também com a religião, porque Apolo, que é o deus Sol, da mesma forma é o deus da saúde e da medicina. E o filho de Apolo, chamado Asclépios, é o primeiro médico. E aí é interessante porque as primeiras figuras humanas a exercerem a arte de curar são exatamente os sacerdotes nos templos. E esses são os primeiros lugares aonde vão os doentes procurar ajuda. Quando nós vemos histórias antigas e textos antigos, percebemos que o sacerdote não lidava apenas de questões religiosas, mas ele estava lá para resolver questões jurídicas, por exemplo, de terra e de posse de terra de vizinhos, de cercas, de divisão de terrenos, e também questões religiosas. Ou seja, os sacerdotes são as primeiras figuras humanas a exercerem a arte de curar. E por iniciativa dos próprios sacerdotes foram erigidos o que eram chamados de iatreus. Iatreus eram lugares públicos de tratamento que pela primeira vez eram servidos de médicos não sacerdotes, de pessoas que eram treinadas pelos sacerdotes para atenderem a população. Essas pessoas atendiam, claro, numa categoria e numa forma diferente, porque a medicina praticada naquela época era uma medicina diferente nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa aula, mas essas pessoas treinadas pelos sacerdotes faziam atendimento. Os primeiros não sacerdotes a exercerem a arte de curar ou a exercerem o papel de médicos são aqueles que foram colocados nos iatreus. Os iatreus acolhiam, inclusive, doentes acometidos de peste, mas não acolhiam, segundo a história, os doentes desenganados. E passaram a funcionar como escolas de medicina, exatamente pelas pessoas que atendiam serem educados e treinados para o atendimento aos doentes, e esse treinamento vinha dos sacerdotes. A valentudinária são os primeiros hospitais conhecidos para a maioria dos estudiosos. Valentudinárias são os hospitais militares de campanha do Império Romano. E o que é um hospital de campanha? Quando uma sociedade passa por uma peste, por uma guerra, e existe um colapso no sistema de saúde que não pode comportar aqueles doentes, se cria hospitais temporários para atendimento. Esses são conhecidos como hospitais de campanha. Aqui no Brasil, durante alguns surtos de dengue, nós já vimos hospitais de campanha serem montados em praças, em locais, porque o sistema de saúde já não mais comportava os doentes. Em tempos de pandemia da Covid-19, também vimos hospitais de campanha serem montados. Essa ideia do hospital de campanha surge no Império Romano e surge num contexto de guerra. A valentudinária, hospitais de campanha romanos, eram montados para atender os convalescentes de guerra. Hoje nós temos ainda, como a foto que se apresenta, resquícios e, na verdade, questões históricas,
de como eram esses hospitais ou essas valentudinárias. Segundo a maioria dos estudiosos, começou a se pensar: se sempre teremos doentes entre nós, por que ao invés de criarmos hospitais de campanha ou valentudinárias apenas em casos de guerras e de pestes, por que não deixamos já as valentudinárias fixas para atender e para acolher os doentes? Os primeiros hospitais cristãos, e é importante dizer que o cristianismo teve uma participação importante na criação e expansão dos hospitais, e aí o imperador Justiniano, ele regulamentou os asilos existentes na sua época. Alguns nomes ainda não são familiares, como por exemplo Ginetrófion, que nos lembra a ginecologia, que era um hospital específico para mulheres. Potocotropium, que era o asilo para pobres. Poedotropium, que era o asilo para crianças. Gerontocomium, que era o asilo para os idosos. Xenodontium, que era o asilo e refúgio para viajantes estrangeiros. Arginária, que era o asilo para os incuráveis, assim conhecidos na época. Orfanotropium, que era orfanato. Hospitium, que era um lugar onde hóspedes eram recebidos. Asylum, que era abrigo ou algum tipo de assistência para os considerados loucos na época. E nosocomia, que eu já citei aqui na nossa aula, que é os que mais se aproximam do que hoje nós chamamos de hospitais. A nosocomia ou nosocomium eram casas para receber doentes, de uma forma geral. Em resumo, antes do advento do cristianismo, houve pouco desenvolvimento no que se refere à assistência à saúde, tanto de forma individual como de forma coletiva. E eu quero entrar hoje ainda sobre o porquê o cristianismo está atrelado a esse avanço. Mas geralmente coube à religião o cuidado com os doentes, em algumas culturas até em forma de monopólio, ao lado de outros aspectos assistenciais, como os órfãos, as viúvas, os pobres, os viajantes. O Estado teve pouca participação ou pouca atuação no setor, assim como a iniciativa privada. O diagnóstico, a terapia, estiveram sob o domínio das práticas mágicas, religiosas, supersticiosas, de encantamentos, de interpretações de sonhos, mais do que da análise do paciente e da doença. Quando se fala em medicina, sobretudo no período antes de Hipócrates, que é o pai da medicina, considerado o pai da medicina, a medicina era baseada exatamente nessa dimensão ou nessa plataforma. As variáveis que se utilizavam para se praticar medicina não eram a análise da doença ou do doente, mas era baseado em superstições, em encantamentos, em interpretação de sonhos. Talvez para poder explicar e nos tornar mais familiar o que eu estou dizendo, quando a gente tem uma criança em casa, um bebê, e esse bebê começa a ter uma crise de soluço, o que nós imediatamente fazemos, porque aprendemos com as nossas avós? Molhamos um pedacinho de papel ou de lã, colocamos na testa da criança e a criança para de soluçar. Existe alguma comprovação científica disso? Não existe. Mas se você pergunta para a mãe, ela vai dizer, mas funciona. Desta forma era praticada a medicina. A medicina, e quando a gente fala, por exemplo, dos iatreus, de médicos sendo treinados por sacerdotes,
não imagine esses médicos com estetoscópio no pescoço atendendo o paciente, mas aqueles que ouviam a história do paciente, e o tratamento e diagnóstico era baseado na interpretação dos sonhos, em superstições, em mágicas, em encantamentos. No século IV surge, antes de Cristo, surge um dos maiores médicos da humanidade, que é Hipócrates. E essa história começa a mudar. Hipócrates divide a história da medicina. Assim como a história da filosofia é dividida no período pré-socrático e pós-socrático, ou seja, antes e depois de Sócrates, assim como a história da humanidade é dividida no período antes de Cristo e depois de Cristo, a história da medicina é dividida no período pré-hipocrático e pós-hipocrático. Quais as mudanças que acontecem após Hipócrates? Sobretudo, que a medicina começa a se transformar numa ciência baseada em evidências científicas, baseada na análise do paciente e das patologias. Antes de Hipócrates, quando se fala de medicina, é exatamente o que eu acabei de dizer: superstições, mágicas, encantamentos. Hipócrates começa a fundamentar a medicina de uma forma mais científica. Por isso ele divide a história da medicina, deixando de lado a divindade e os mistérios, para entrar numa era de comprovações científicas. O advento do cristianismo participa do processo de expansão dos hospitais. Os 3 primeiros séculos depois de Cristo foram marcados pelas perseguições a essa nova religião, mas também pela difusão do cristianismo pela Ásia Menor, pela Europa e pela África do Norte, ou pelo norte da África, melhor dizendo. Vale aqui ressaltar que no ano 70 depois de Cristo acontece a destruição de Jerusalém, e aqueles cristãos que teimavam em permanecer em Jerusalém fogem após essa destruição, exatamente para a Ásia Menor, Europa e o norte da África. Mas a visão do cristianismo de atendimento e cuidado às pessoas começa a levar para onde os cristãos iam esta visão. Sobretudo, mediante o Concílio de Nicéia, promulgado no ano 325 depois de Cristo, considerado o primeiro concílio ecumênico da história e proclamado pelo imperador Constantino, ele determina que os bispos deveriam organizar suas comunidades, de forma que nenhum doente ficasse sem assistência espiritual. Qual o pano de fundo dessa determinação? Não é completamente altruísta, mas também uma visão crítica que a gente vai ter aqui. A igreja relacionava toda doença ao pecado. Toda doença é fruto do pecado do indivíduo. Por isso, quem resolve o problema da doença não é a medicina, que já existia nessa época. Quem resolve o problema da doença é a igreja, porque é a igreja que resolve a questão do pecado. A igreja, e me entendam, possui o monopólio do perdão dos pecados. Os bispos então começaram a organizar suas comunidades. E os primeiros grandes hospitais não foram criados pela ciência ou pela medicina, mas pela igreja. Igreja aqui na concepção, na compreensão de religião. Se o problema da doença era o pecado, não era o médico que iria resolver. Hospital não era lugar, quando foi criado, para se tratar.
Hospital era lugar que se ia para se morrer. Sobretudo se morrer buscando o perdão das suas falhas, por conta do destino eterno. Os primeiros grandes hospitais eram construídos no formato arquitetônico de uma cruz. No centro dessa cruz havia um altar. As enfermarias ficavam nas hastes da cruz, na diagonal, convergindo para o altar. O que até em sua forma arquitetônica o hospital tentava comunicar é a reza, a oração, a súplica é o único caminho possível para a questão da doença. E aí é interessante porque a primeira instituição eclesiástica voltada à igreja de cunho assistencial eram as diaconias, que atendiam enfermos, pobres, órfãos, viúvas, em todas as cidades que os cristãos se estabeleciam. Então, onde o cristianismo foi sendo levado também essa noção de hospital e essa ideia de um hospital. Mas, novamente, eu enfatizo, não no sentido de um tratamento, mas no sentido de acolhimento a essas pessoas. Por volta do ano 350 depois de Cristo, pouco depois dessa determinação do Concílio de Nicéia, foram fundadas as primeiras casas para abrigar os portadores de afecções inespecíficas de pele, que eram chamados na época de leprosos, devido à falta de recursos para distinguir as doenças. O que eu quero dizer para vocês é que o que era considerada lepra naquela época era uma doença de pele, e não necessariamente o que nós chamamos de lepra hoje. Porque nós olhamos, lendo histórias da antiguidade, vemos tantos leprosos e hoje vemos poucos, né? Porque hoje uma micose, uma herpes, uma frieira, tudo isso na época seria considerado lepra. Essa pessoa era enviada para o leprosário. Lá se pegava de fato lepra por ser uma doença contagiosa e na cabeça daqueles que enviaram essa pessoa para lá, era a lepra que havia se desenvolvido. Mas ela tinha especificamente uma doença de pele e não necessariamente lepra. Então, naquele contexto, a lepra era toda doença de pele. No início do século XIII, inicia um movimento que tenta subtrair o hospital da influência monástica medieval. Isso atrelado ao enriquecimento, à prosperidade das cidades europeias e o aumento do poder da burguesia, que incentivaram as autoridades municipais a suplementar no início e depois assumir o encargo das atividades da igreja no hospital. Se vocês recordarem filmes de época, livros ou informações históricas, verão que os hospitais, como se demonstram na Idade Média, quem eram as enfermeiras dos hospitais? As freiras. Os primeiros grandes hospitais das cidades históricas, inclusive do Brasil, todos eles estão relacionados a uma dimensão religiosa. Geralmente, os primeiros hospitais das cidades históricas são as Santas Casas de Misericórdia, sempre atrelado à Igreja Católica. Ou seja, os hospitais, na sua origem, estavam muito atrelados a essa pertença e dimensão religiosa. Mas hospitais e asilos passam a ser cada vez mais inadequados para fazer frente a uma concepção alterada de saúde e doença.
a perspectiva medieval de que indigentes, desprotegidos e doentes são necessários para a salvação daqueles que praticam a caridade deixa de ser verdadeira. E parece que o hospital começa a mudar de objetivo e, consequentemente, de clientela. Olha que fato interessante, para não dizer outra coisa, sem meios de subsistência, muitos daqueles miseráveis que eram atendidos juntos com os doentes, mas agora o hospital atende só os doentes, então a população de rua, órfãos, para serem admitidos no hospital, fingiam-se de doentes e aleijados, onerando todo o sistema assistencial. O hospital começa a melhorar sua cara, melhorar sua condição, e agora tinha uma cama para se dormir e comida para se comer. Só que agora ele era exclusivo para os doentes. Então, pobres órfãos começam a se fingir de doentes para serem aceitos no hospital. Bom, graças à experiência dos leprosários, outros fatores passam a incorporar o planejamento hospitalar, ainda na Idade Média, sobretudo a separação entre a função de alojamento e logística. O abastecimento de água também passa a ser mais estudado. O hospital na Idade Moderna e as origens do hospital contemporâneo começam a nascer. As autoridades eclesiásticas assentiram no início do século XIII em transferir progressivamente os hospitais para a jurisdição secular, as municipalidades. Mas em seu início, os hospitais conservaram vários aspectos da forma precedente, incluindo rituais religiosos. Apesar dos hospitais agora serem administrados ou gestados pelo Estado, as formas precedentes religiosas ainda permanecem. Eu lembro um projeto que eu apresentei em um hospital, numa cidade específica, no estado do Rio, e um hospital público, e eu passei pela direção do hospital, e o projeto foi aprovado, e eu passei pelo secretário de saúde da cidade e pelo prefeito. Mas depois de tudo, eu precisei passar pelo bispo da cidade, porque apesar de tudo o hospital ainda tinha uma relação muito forte com a igreja e ela precisava liberar alguns aspectos, apesar de ser um hospital público. Aqui eu não faço nenhum juízo de valor, mas eu estou só trazendo informação histórica de como, apesar de o Estado ter assumido algumas funções do hospital, inclusive a direção do hospital, muitos ainda mantiveram essa relação com a religião. Em meados do século XVIII, surgem os primeiros exemplares daquilo que a gente pode chamar hoje de dispensário. O que era um dispensário? É o que hoje nós chamamos de consulta externa ou consulta ambulatorial. Dispensário era uma modalidade de atendimento ao paciente que não necessitasse de uma internação. Então hoje, quando você precisa de um cardiologista, de um ginecologista, você não precisa se internar no hospital, mas só ir fazer a consulta. Isso é o dispensário, ou seja, uma consulta ambulatorial que surge por volta do século XVIII. Bom, o hospital, além de curar, transforma-se também em local de formação do saber. E é preciso que se diga com séculos de atraso em relação ao Oriente. Enquanto no Oriente a gente está falando o hospital se tornar escola de medicina por volta do ano 350, a gente está falando no Ocidente, entre os anos
1780 e 1790, que se determina que a formação de um médico deveria se passar por um hospital. Mas se a medicina é anterior a Cristo e os hospitais, ou pelo menos os grandes hospitais, existem desde o século I, como se explica, como que essa conta fecha? A conta fecha da seguinte forma: o médico não atendia no hospital. O médico atendia em casa o doente que podia pagar pelos serviços. O hospital foi criado pela religião exatamente para atender quem não tinha condição de receber um médico em casa para ser curado. Por isso ia para o hospital até morrer, para ficar até morrer. Quanto ao funcionamento econômico, o médico passa a substituir a caridade, a organização religiosa ou municipal. A burguesia começa a frequentar o hospital aconselhados pelos próprios médicos, reforçando o poder de decisão diante dos profissionais. E aqui há algo interessante, porque o hospital começa a mudar a sua forma e os médicos começam a aconselhar os seus pacientes que atendiam em casa a irem para o hospital. Esses vão, mas diferente dos miseráveis que sempre frequentaram o hospital, estes podem pagar pelos serviços. E com isso, têm o poder de decisão. Em meados do século XIX, a medicina, especificamente a teoria bacteriológica de descobertas de Pasteur e de Koch, trouxeram inovações importantes para mudar a visão do que era um hospital. Como, por exemplo, a introdução da anestesia. Até o século XIX, mortes eram constantes em casos de cirurgia porque não existia anestesia. O hospital começa a mudar de cara, o hospital começa a mudar também de clientela, e gente rica passou a frequentar o hospital, a solicitar os serviços hospitalares, a conselho dos seus próprios médicos. O hospital mudou de objetivo e também de clientela, de abrigo para os que dependiam da caridade pública. O hospital passa a ser o centro onde se dispensa cuidados médicos.